estado a dizer que o falecido líder da RENAMO, Afonso Dhlakama, passou-lhe um testemunho. Um testamento. Um testamento. Yes. Qual é o conteúdo, em que condições é que aconteceu? Como é que comprova-se? Estamos a falar de alguém que perdeu a vida, a quem não podemos questionar, infelizmente. Sim. Essa é uma pergunta muito interessante, né? Mas eu digo isso com muita facilidade, com muita tranquilidade. Por quê? Porque eu, quando fui à Serra da Gorongosa, foi depois de 9 anos, eu contei-te, que foi em 2008 que eu comecei a privar com o presidente Afonso Dhlakama, e só fui à Serra da Gorongosa em setembro de 2017. Em setembro de 2017, eu estive na Serra da Gorongosa. A Serra da Gorongosa tem vários níveis hierárquicos do ponto de vista militar. Há um sítio mais básico, que é ali onde o presidente Dhlakama deu um aperto de mão ao presidente Nyusi, que foi conhecido como a Praça Dhlakama Nyusi. Tem um primeiro estágio, que é o estágio onde ficam as motorizadas e o equipamento. Tem o terceiro estágio, que é o estágio onde se recebem figuras civis. E tem um último estágio, onde só vão militares. Então, em setembro de 2017, eu fui para o penúltimo estágio. Em abril de 2018, eu fui para o último estágio, que é o estágio onde ficam só os militares, onde tem a casa particular do presidente Dhlakama. Ou seja, menos de um mês antes da morte. Olha, eu vou dizer, eu digo o testamento por quê? Eu digo o testamento de forma provocatória. Por quê? Porque eu entendi pela primeira vez qual é que era o objetivo realmente do surgimento da RENAMO. A RENAMO, o presidente Dhlakama disse-me isto de frente. A RENAMO não surgiu com o objetivo final de cortar cabeças de quem quer que seja. Não surgiu com o objetivo final de acertar o crânio de quem quer que seja. As armas que foram usadas pela RENAMO foram apenas um instrumento de pressão para alguns ideais muito concretos que se tinha para o país. Daí que as armas foram utilizadas, se fores a ver, as maiores transformações políticas constitucionais que este país teve foi com base nas armas. Isso é inegável. Né? Toda a transformação econômica, do ponto de vista da política constitucional, foi com base nas armas da RENAMO. Então, as armas foram apenas um instrumento para uma transição para um país normalizado, um país livre, um país de direito democrático. E eu ouvi estas palavras justamente do presidente. E ele ainda me dizia mais: não olhes para mim a começar a tentar te recordar das mortes que houveram, das emboscadas que haviam nas estradas. Olha para mim agora, estou a falar contigo, meu filho, perceberes que o meu objetivo final não era estar com armas. Eu estou a chamar a ti e estava a chamar vários civis na altura. Veja só que isto foram palavras que eu ouvi dele um mês antes da morte dele. E que ele dizia que eu aposto em ti, Venâncio, porque eu quero que tu vás a Maputo. E a partir de Maputo vai começar uma revolução para Moçambique todo. É por isso que dentro da RENAMO, para aquele que está dentro da RENAMO... Este é o testamento. Dentro da RENAMO há uma palavra que eu... Sabes como é que se chama Maputo? Digamos assim, na gíria da RENAMO? Maputo é Gorongosa 2. Isso não é dito ao acaso. Maputo é Gorongosa 2. Então, a Gorongosa 1 foi a Gorongosa pela qual a luta foi feita a partir das armas. Gorongosa 2, que é Maputo, seria, digamos assim, o início de uma luta, de uma RENAMO verdadeiramente política, de uma RENAMO voltada para o combate a partir do debate político. Então, é isto que eu recebi dele. E é isto que eu encarnei, a mim eletrizou-me e me convenceu de fato a entrar na RENAMO. Então, quando eu digo que é um testamento, é nesse sentido, porque quando começo a ouvir alguns comentários sobre a gênese da RENAMO, às vezes algumas pessoas dizem: a RENAMO tem história. Então fico atento para ouvir o que ele quer dizer que a RENAMO tem história. Quando diz que a RENAMO tem história, falam de quê? A RENAMO, há sangue por trás da RENAMO, há pessoas que morreram, há armas, há tradições militares, não sei o quê. Não é essa RENAMO que levou Afonso Dhlakama a pegar em armas. Ele pegou em armas, essa história da RENAMO foi apenas instrumental para uma RENAMO genuinamente política, uma RENAMO moderna, uma RENAMO que defende os direitos humanos, uma RENAMO que quer trabalhar para o progresso deste país. Então, é esse testamento de que eu falo.